Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal História do Mundo. E no vídeo de hoje, um vídeo breve, mas importante, eu gostaria de introduzir um autor que não é nada conhecido no nosso meio intelectual, assim como outros, né? Já abordei aqui Gustavo Corsão, pretendo ainda trazer outros autores que por anos ficaram esquecidos. É claro, temos esforços editoriais importantes acontecendo que, graças a Deus, retiram esses autores do buraco do esquecimento e os trazem à luz do dia. E o autor de hoje é um desses. Né? É um desses autores que foi extremamente importante para o pensamento intelectual católico no começo do século XX e ficou no esquecimento. E agora, né, foi publicado seus ensaios, seus textos pela editora Eleia, né? Este livro, não sei se vai focar aí, O Amor da Ordem, de Jackson de Figueiredo, organizado pelo professor Daniel Fernandes. E Jackson de Figueiredo, né, é uma joia do pensamento brasileiro, alguém que, se você vai estudar o cenário político e religioso do Brasil no século XX, o começo do século XX, você vai ter que falar e ler Jackson de Figueiredo. E ele teve grande influência e grande expressão na sua produção cultural com a revista A Ordem, que estará listada aqui para os curiosos, né, na descrição, e também fundou o importante Centro Dom Vital. Então, provavelmente você está boiando enquanto eu estou falando tudo isso, porque, infelizmente, né, é raro quem escutou falar de Jackson de Figueiredo. E, assim, um grandíssimo trabalho da editora Eleia, do professor Daniel Fernandes. Eu vou deixar também na descrição uma palestra do professor Daniel Fernandes que aconteceu no Centro Dom Bosco, onde ele explica de forma bem mais extensa todo o cenário intelectual brasileiro que Jackson de Figueiredo acabou herdando e também um pouco do que se trata as estruturas de seu pensamento. Mas o porquê que eu decidi trazer um autor desse para o canal História do Mundo? Primeiro que parte da minha função aqui na internet, seja aqui ou lá no Instagram, é resgatar coisas que, assim, caíram no esquecimento. Então, por exemplo, se você entrar no Instagram do canal, você vai encontrar lá, eu não sei quantas, mais de 20 lives salvas sobre teoria da história. Que é um tema que não é nada atraente. E eu sei disso porque eu já publiquei vídeos de teoria da história aqui no canal. E eu não tenho, por exemplo, o público que eu tenho quando eu falo de guerra, quando eu falo de revolução, enfim. Mas eu entendo, é a natureza dessas coisas, é para um público muito mais restrito, por assim dizer, né? Mas Jackson de Figueiredo é muito importante. Eu faço questão de trazer esses autores que não têm, como é que eu posso dizer, muito holofote por aí, né? Não é um autor mainstream, por assim dizer. E alguém fundamental, né? Veja, o título do livro, O Amor da Ordem, já exemplifica muito do pensamento e do trabalho de Jackson de Figueiredo. Ele foi herdeiro de um cenário político e religioso muito complexo. Né? Para aqueles que estudaram o Segundo Reinado e estudaram a questão religiosa, sabem que o catolicismo no Brasil, apesar de seus números expressivos, nunca foi algo firme, por assim dizer. Isso pode soar como um absurdo, mas o fato é que é verdade. O fato é que Jackson de Figueiredo vai falar no livro várias vezes que, em números, realmente, o Brasil é um país católico. Em números, em estatísticas, temos muitos católicos. Mas quando se trata da prática católica, seja dos políticos, dos intelectuais, dos civis, infelizmente aí encontramos um muro. Né? Encontramos algo que, de alguma forma, causou uma ruptura no catolicismo brasileiro. E este algo vai ser encontrado, né, se investigarmos ali no Segundo Reinado na questão religiosa. Né? Então, tem um livro muito bom do professor Thomas Juliano chamado Sofisma do Império. Né? E na apresentação desta obra, ele demonstra o quão complexo, né, era o cenário político e religioso brasileiro, a dualidade que existia, os paradoxos que estavam ali na organização. E isso por quê? Em nossa Constituição, em nosso RG, por assim dizer, o Brasil é um país católico, né? Seria. Mas quando começamos a investigar a prática política, constatamos outra coisa. Constatamos ali uma influência enorme da maçonaria. Né? Isso vem desde o processo de independência e se acentua no Segundo Reinado, de tal forma que os políticos exerciam tanta influência, né? Esses grupos maçons exerciam tanta influência que, assim, controlavam bispos, padres, e isso começa a gerar atritos. Então, naquele período, os bispos do Brasil não eram indicados diretamente pela igreja, passavam
a autoridade do imperador, neste caso Dom Pedro II, e Dom Pedro II vai, né, indicar e aprovar como bispo Dom Vital, como bispo de Olinda. Muito jovem, muito jovem. E naquele momento, né, ninguém esperava que Dom Vital iria travar uma verdadeira batalha contra a maçonaria no Brasil. Ele era alguém muito jovem, alguém de grande talento, de grande vocação espiritual e intelectual. E Dom Vital vai ser uma influência direta de Jackson de Figueiredo, tanto que o nome de seu centro era Centro Dom Vital, quando ele vai fundar. Mas por que Dom Vital é uma influência para Jackson e deveria ser para todos os católicos? Dom Vital vai enfrentar um titã, não é? Ele vai enfrentar algo enorme, muito maior do que ele. Porque no momento em que ele começa a condenar a maçonaria, em sua diocese, em suas dioceses, na verdade, ele cutuca, né, a onça com a vara curta, por assim dizer. Veja, Dom Vital apenas estava cumprindo o seu papel como pastor das ovelhas, estava obedecendo o que a igreja dizia, que era condenar a maçonaria. O problema é que aqui no Brasil, todo o aparato político estava muito bem organizado com a maçonaria. Então, quando outros antes de Dom Vital, por exemplo, tentaram denunciar a maçonaria, o que aconteceu? Eles foram solapados pela influência política e jornalística, né? Leve em consideração que o cenário dos jornais no Segundo Reinado eram muito influentes e a maçonaria controlava os principais. Então era muito fácil queimar e destruir a figura pública de alguém. Mas Dom Vital não estava nem aí, né? Dom Vital, ele continua condenando, continua punindo e eventualmente foi preso. Foi preso, Dom Pedro II não tomaria o seu lado, iria posteriormente o perdoar, mas Dom Vital seria preso. Ele não falou um A durante seu julgamento, aceitou tudo que falaram, mas tomou a sua cruz. Eventualmente seria perdoado, sairia e morreria jovem. Jackson de Figueiredo vai ser um herdeiro em muitos aspectos desse cenário católico caótico. Sérgio Buarque de Holanda, no Homem Cordial, vai nos mostrar aspectos muito interessantes da organização do catolicismo brasileiro, né? Da expressão cultural do catolicismo brasileiro, que é um catolicismo que, e Sérgio Buarque cita Dom Vital, ele meio que tem uma aversão a essa rigidez que Dom Vital iria demonstrar, que nada mais é do que seguir a doutrina, né? Ele prefere algo mais chamativo, algo mais alegre, algo mais pomposo, por assim dizer. E Jackson de Figueiredo, diversas vezes em seus artigos na Ordem, na revista Ordem, vai criticar, por exemplo, o trabalho público dos clérigos, o trabalho público dos intelectuais que se dizem católicos, os políticos, porque só são no título. Assim como o Brasil só é católico no título, na prática isso não acontecia. Então surge Jackson de Figueiredo como uma figura muito importante no começo do século XX, que foi herdeiro de tudo isso que eu falei para vocês. E Jackson de Figueiredo não nasceu católico, né? Não, ele se converteu e surge uma figura muito influente em sua vida, que é Dom Sebastião Leme. Na publicação de sua carta pastoral, por exemplo, ele exerceu uma influência enorme com Jackson, eles manteriam contato. E Dom Sebastião Leme é alguém que prezava muito pela cultura. Né? Aqueles que estudaram, por exemplo, João Paulo II, muito mais próximo de nós, João Paulo II é alguém que também pregava muito o valor da cultura. Né? É alguém que veio do teatro, é alguém que viu a cultura sendo destruída e viu o homem se perdendo quando perdia suas referências culturais. Então, Jackson e Dom Sebastião Leme, lá no começo do século XX, vão tentar lutar contra isso. Né? Vamos tentar criar centros onde os intelectuais se juntem, né? Onde o trabalho seja algo verdadeiro, onde o aspecto espiritual não seja perdido. Então, ele é alguém que vai causar uma influência direta na produção de sua época. E assim, os temas dos ensaios aqui são muito variados para eu tentar falar para vocês. Meu livro está todo marcado, vocês não vão ver aí, todo dobrado, mas ele fala de muita coisa. Ele vai falar, por exemplo, dos aspectos da Revolução, vai falar das questões culturais, da produção intelectual. Você tem um livro muito bem separado e organizado, onde fala de política, revolução e contra-revolução, fala da República Velha, das anti-helênicas, que são cartas que ele troca, enfim, uma obra muito interessante para você ler com calma. São ensaios que dá para você degustar com muita calma e procurar entender mais sobre aquele cenário. E, só como uma conclusão, ainda mais confirmando por que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal, muito do que Jackson enfrentou, e muito do que está aqui, nós continuamos enfrentando. Se Jackson era herdeiro de um século passado, nós somos herdeiros de tudo aquilo que ele também enfrentou. E digo eu que de forma muito mais venenosa. A corrupção que
observamos nos mais variados níveis do catolicismo, por exemplo, atualmente, é algo muito preocupante. E enfrentamos heresias que não necessariamente tentam trazer algo novo, mas que tentam corromper o que já existe. Isso é um perigo. Isso é um perigo ainda maior quando a cultura que deveria fornecer um solo firme para o homem ter as referências, ela também já foi pro quiabo, por falta de palavra melhor. Então fica aqui a minha indicação para vocês. Deixarei o livro na descrição, deixarei tudo que eu falei que ia deixar na verdade. Se você é novo aqui no canal, tenho muitas outras resenhas. Na verdade, acho que sem querer já se tornou quase que um quadro aqui no canal fazer resenha de livros. Então eu recomendo que vocês vejam, assistam as grandes produções, temos vídeos muito maiores, documentários. Deixe o seu like, comente se você já leu a obra, né? Será um prazer conversar com alguém que já leu os ensaios dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!